Fala galera, beleza? Me chamo Augusto, vou dar aula para vocês de processo penal aqui no curso Pentágono, nesse curso pré e pós-edital para delegado de polícia do Rio de Janeiro. Vamos lá galera, qual vai ser a aula de hoje? E eu já vou apresentar a metodologia, pelo menos das minhas aulas, né? Cada professor vai adotar uma estratégia nesse primeiro momento e eu vou apresentar para vocês a estratégia das minhas aulas nesse momento pré-edital, pré-definição de banca. Primeira coisa, o que eu vou fazer em processo penal na minha matéria, né? Nesse momento, antes de definir a banca, eu vou passar para vocês do assunto que tem maior probabilidade de cair para o que tem menor probabilidade de cair. Eu só vou falar da banca quando for totalmente pertinente e quando for, houver a maior possibilidade daquele assunto cair do jeito que a banca gosta. For algo totalmente coerente com o assunto, coerente com a doutrina majoritária, e aí eu vou passando para vocês, olha, inclusive o Paulo Rangel pensa assim, por exemplo, o examinador da última banca. Mas não necessariamente eu vou me preocupar nesse momento pré-edital de falar para vocês posições correntes doutrinárias do examinador, porque a gente não teve ainda a definição. Quando tiver, a gente vai parar o que a gente está fazendo e colocar principalmente a posição da banca, que essa é a proposta do curso, é preparar para o Rio de Janeiro. Então, quando houver a definição, eu vou direto na banca e aí depois, se houver tempo, a gente volta para uma revisão mais geral. Entenderam? Então, vamos lá. Antes da definição da banca, eu vou passar uma visão mais geral, fazendo a revisão dos pontos mais importantes para os menos importantes. Quando houver a definição da banca, a gente para no momento que estiver e vai para a posição da banca, porque é o propósito do curso Pentágono, preparando para o Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos lá. Já na aula de hoje, o que eu vou falar? De inquérito. Quando você ler inquérito, vamos lá. Quando você lê inquérito aqui, inquérito policial, entenda o seguinte, não é só o procedimento, o inquérito. É essa fase preliminar. Então, eu vou falar de investigação do MP, eu vou falar de TCO um pouquinho, termo circunstanciado de ocorrência, eu vou falar de tudo que envolve, tudo de mais importante, que pode cair na sua prova, que envolve a função do delegado de polícia. A gente chama de inquérito, o edital chama de inquérito, mas acaba misturando todo esse momento preliminar, todo esse ambiente, toda essa atribuição do delegado de polícia. Tranquilo, gente? Vamos lá, seguindo aqui. Próximo slide. Aí pode deixar aqui no slide, tá, João? Por favor, pode deixar só no slide. Eu coloco esse slide de apresentação que eu chamo de slide de diminuição da ansiedade. Aqui é para você ver o que vai ser dado na aula, ver os assuntos que vão ser abordados, e aí isso acaba diminuindo. Você vê também o que, de repente, para você seria importante, eu não falei, você pode me cobrar, tá? Você fala, pô, ele não falou isso aqui, ele não tratou desse assunto. Então você pode falar lá, pedir lá no fórum, pode mandar um direct no Instagram, que aqui a gente atende de verdade o aluno. Vamos lá, gente. Primeira coisa, já falei da apresentação da metodologia, né? Um assunto importante também, antes de entrar no conteúdo propriamente dito. Lei seca relacionada à aula. O que você vai fazer? Você vai assistir essa aula de inquérito. Pode assistir a segunda aula, que eu vou aprofundar o informativo 1106 também. Você pode já esperar a primeira e segunda, mas pelo menos quando acabar a segunda, você vai ter que ler a lei seca. Tem que ler esses artigos. Eu separei o 3º A até o 28A do CPP. Você tem que ler a lei seca. Eu sempre gostei de estudar de maneira combinada. Eu estudo o conteúdo, a doutrina, que eu vou passar aqui para vocês, e depois, ou concomitantemente, eu vou lendo os artigos relacionados, vou lendo a lei seca relacionada. Por que isso? Porque fica um negócio mais lógico, você entende o que é cobrado, você consegue selecionar
melhor entender o que, assim, assimilar melhor os assuntos, né? Então, não deixem de ler a Lei Seca e eu selecionei aqui esses artigos para você. Terceiro A ao 28A. Vamos agora para o assunto propriamente dito. Lembrando, eu vou falar nessa primeira aula de inquérito e dos assuntos e alguns assuntos relacionados a essa fase preliminar, a atribuição do delegado de polícia. Na segunda, que eu chamo de inquérito 2, eu vou falar um pouco do juiz das garantias. Um pouco não, bastante do juiz das garantias e do informativo 1106, em que o STF juntou várias ADIs, né? Ele decidiu, ele interpretou os artigos do Código de Processo Penal, ele deu, às vezes, até outra redação ao CPP, e a gente vai ter que tratar dele com profundidade, porque eu acho é uma aposta muito grande para a sua prova. Essa eu chutaria que é quase 100%, chutaria não, né? É quase 100% de chance de vir uma questão sobre esses artigos, sobre essa leitura do STF em relação ao juiz das garantias e o que está em volta, né? Arquivamento e tudo mais, que desses dispositivos que vieram com o pacote anticrime. Beleza, gente? Vamos lá, então. Conceito de inquérito. Começando aqui o assunto de hoje, inquérito. Conceito. Eu coloquei um conceito aqui para vocês. É um procedimento administrativo. Esse conceito fui eu que fiz, tá? Mas, então tá inventando, você tá virando doutrinador? Não. Eu fiz esse conceito que você pode utilizar com segurança na sua prova e ele condensa o que tem mais importante. Eu vou ler para vocês, vocês podem anotar no caderno e depois a gente vai dissecar um pouquinho cada um desses termos que estão presentes no conceito. Vamos lá. Conceito de inquérito. É um procedimento administrativo privativo do delegado de polícia que tem por finalidade a obtenção e sistematização de elementos informativos acerca da autoria e materialidade das infrações penais, servindo como verdadeiro filtro processual. Então, agora a gente vai para dissecando esse conceito. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do inquérito de acordo com esse conceito, gente? A natureza jurídica é de um procedimento administrativo. Pode deixar até na tela o conceito. João Gabriel, por favor. Conceito de inquérito. Natureza jurídica é um procedimento administrativo. Ele é privativo do delegado de polícia. Apenas o delegado de polícia preside o inquérito. Não é que apenas, a gente vai ver mais à frente, não é que apenas o delegado de polícia pode investigar. O MP também pode investigar. Isso já foi decidido pelo STF. Mas apenas o delegado de polícia preside o inquérito policial. Qual é a finalidade? Fornecer, consubstanciar a justa causa, fornecer elementos informativos para uma denúncia, evitar denúncias infundadas. Então, ele tem como finalidade a sistematização e a obtenção de elementos informativos acerca da autoria e materialidade de infrações penais. Então, e ele serve como verdadeiro filtro processual. Quais são? Esse é o conceito de inquérito e a natureza jurídica eu já falei que é um procedimento administrativo. Pode cair em todas as fases do seu concurso essa pergunta. E quais são as funções do inquérito? Ela tem a função preservadora e preparatória. A função preparatória quer dizer que ela prepara uma denúncia. Ela dá elementos para uma denúncia. Elementos informativos. Chamem de elementos informativos que é mais técnico, tá? Não chama as provas obtidas, o que for documentado, o que for obtido durante o inquérito, não chama de provas, chama de elementos informativos. Provas tem que submeter necessariamente ao contraditório para virar uma prova. E aqui a gente fala, é melhor chamar, é mais técnico chamar de elementos informativos. De qualquer forma, quando for definida a banca, a gente vai ver como o examinador trata ao longo do texto de inquérito e a gente vai falar exatamente o conceito, a expressão que ele utiliza. Então vamos lá. Funções. Voltando aqui. Funções. Preparatória,
né, já que ela dá elementos, ela dá justa causa à denúncia do Ministério Público, e ela tem a função preservadora, que ela evita processos infundados, né? Ela faz um filtro, ela serve como verdadeiro filtro processual. E na minha prova oral, caiu exatamente essa pergunta. Eu estou preparando vocês para a fase objetiva. Mas sempre que eu puder, eu já falo de outras fases, eu torno claro para vocês como isso pode ser cobrado. E como foi para mim? Foi exatamente assim. Candidato, o inquérito é um filtro processual? Foi exatamente essa pergunta que caiu. Vamos lá. Seguindo. Falamos das funções, vamos para as características do inquérito. Primeira característica, ele é escrito ou formal. Aí você vai ler o artigo 9º. Né? Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Claro que esse texto é um texto muito antigo, né? O Código de Processo Penal é de 1940, então a gente tem essa redação, não me recordo se é de 1940, porque eu tirei a data aqui, mas de qualquer forma, escrito ou datilografada, não, ele vai ser passado, no caso do Rio, por exemplo, ele já é eletrônico e obviamente ele é documentado, ele é escrito, ele não é oral. Isso quer dizer, essa característica quer dizer que o inquérito não pode ser feito oralmente, ele tem que ser documentado, tá? Ele tem que seguir uma linha, que a gente vai falar da próxima característica, e ele tem que ser documentado. Próxima característica, aqui já é uma característica apontada pelo seu antigo examinador, o Paulo Rangel. A gente não sabe se vai ser o próximo examinador, mas na minha banca foi. Ele fala que o inquérito é sistemático. Por quê? Ele deve ser isso. E por que eu coloquei aqui, já que o nosso combinado nesse primeiro momento é falar de assuntos genéricos, de posições genéricas, né? De uma forma geral do que você pode colocar em qualquer resposta de prova, sem bater na posição da banca. Mas essa característica não tem como considerar errada. Ele é sistemático. Por quê? Ele tem que seguir uma ordem cronológica, ele tem que seguir uma ordem lógica, ele tem que seguir um roteiro para que quem vai analisar, que o Ministério Público, quando for analisar, ele entenda a ordem dos fatos e da investigação. Não só dos fatos, também da investigação. Então, ele tem que ser sistemático. Tranquilo? Essas duas primeiras características, escrito ou formal e sistemático, são bem tranquilas. Não quer dizer que as outras não sejam, mas eu quero que a partir de agora, pessoal, vocês abram o seu coração, tá? Abram o seu coração. Eu vou deixar aqui nesse slide mesmo sobre as características. Eu coloquei aqui em azul, você pode ver aí, em outra cor, porque você vai decorar da forma que eu falar, se você quiser decorar, dá para entender também. Mas o aluno do Pentágono, ele é ensinado também a pensar, não só a decorar. Por quê? Porque tem coisa que pode mudar, pode vir uma frase diferente na sua prova, pode vir uma abordagem diferente, até na prova objetiva. Pode vir uma abordagem diferente e aí o aluno que só decora, ele fala, ih, ferrou, não foi assim que eu entendi. Ou ele está até estudando, ele vê uma abordagem diferente e fica remoendo aquilo o dia inteiro. Caramba, fala comigo depois no direct, no privado, se você não sente isso. Vem uma abordagem diferente de alguma banca, FGV, sei lá, e você fica remoendo aquilo ali por horas, ou pensando que a sua prova vai ser totalmente aleatória, com posições aleatórias, que não vai ser da forma que você estudou. Fica sempre essa angústia no candidato. Então, se você entender melhor, do jeito que vier o enunciado, você consegue interpretar e acertar a questão. Então, vamos lá. Nessas próximas características aqui, eu vou primeiro falar o óbvio, depois eu vou aprofundar um pouquinho. O inquérito é dispensável? O que você vai marcar na sua prova objetiva? Sim, a gente vai ver a posição da banca. Pode ser que o seu examinador pense diferente. Se ele pensar,
A gente vai botar a posição dele. Mas, numa forma genérica, o inquérito, de uma forma geral, para a doutrina majoritária, ele é dispensável? Sim, ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Porque o Ministério Público ele pode denunciar seu inquérito. O inquérito serve como filtro processual, ok. Mas o Ministério Público pode denunciar. Se tiver tudo consubstanciado, se ele receber esses documentos, ou até numa investigação, num PIC, alguma coisa assim, ele pode denunciar, né? PIC é o procedimento de investigação criminal, tá? Que é o inquérito, como se fosse um inquérito do Ministério Público. Então, ele pode denunciar sem o inquérito é dispensável? Sim. Só que, para você ir raciocinando como delegado de polícia, como um candidato de uma prova de delegado de polícia, a gente precisa aprofundar um pouquinho. Ele é dispensável para a doutrina majoritária. Mas o que acontece na esmagadora, quase 100% dos casos, dos processos penais, eles são precedidos de um inquérito. O Ministério Público utiliza, e muitas vezes, até no auto de prisão em flagrante, eles utilizam quase ipsis literis do que a gente faz. É quase copia e cola. Então, se, para uma parte da doutrina, o Henrique Hoffmann, por exemplo, ele era delegado no Paraná, né? Ele fala isso. Se, na maioria dos casos, se quase 100% dos casos, o inquérito, o processo penal é precedido de um inquérito, o inquérito não é dispensável, ele é indispensável. Porque a exceção não pode virar um conceito. A exceção não pode virar uma regra. Entenderam o raciocínio deles? E outra coisa, indo um pouco mais além, ele é indispensável. Ele é dispensável, perdão, para a maioria da doutrina. Ok. Mas ele não serve como filtro processual? Ele não acaba sendo uma forma de garantir os direitos constitucionais do investigado e depois do acusado, do réu? Ele não é uma forma de preservar os direitos fundamentais, já que ele evita denúncias infundadas, ele evita processos infundados, e o processo penal, ele gera consequências por si só, uma pessoa. Você ser citado, você virar um réu no processo, ele gera um estigma social. Aí, isso é um raciocínio que eu falei que a gente ajuda você a construir. Construa esse raciocínio. Se ele é um filtro processual, se ele preserva os direitos fundamentais, se a gente tem uma leitura constitucional de todas as disciplinas do direito, todos os ramos do direito, por que chamar o inquérito de dispensável? Né? Se também é uma exceção o processo não está precedido de um inquérito. Entenderam o raciocínio? Eu acho que é um raciocínio bom para discursiva, para oral. Na prova objetiva, se o examinador, se o seu membro da banca, se o membro da banca que tiver um artigo, tiver uma publicação, não falar de uma forma diferente, você marcar que é dispensável sim. Mas já construa esse raciocínio. Tranquilo? Seguindo adiante, gente. Deixa eu ver aqui, controlar aqui o tempo, porque a gente não pode passar muito de... Tem 20 minutos, né, João? Mais ou menos, né? Tá, eu vou fazer blocos de 30 minutos, pessoal. A gente combinou isso entre os professores, no máximo 40, para não ficar algo muito longo para vocês, né? Então, a gente vai cortando a cada 30 minutos. Seguindo aqui, gente, entre as características do inquérito, eu falei de dispensável e agora sobre ele ser sigiloso. O inquérito, ele é sigiloso? Sim. Vai marcar como característica que ele é sigiloso? Sim. Ponto. Essa é a resposta de prova objetiva. Agora, se tiver lá a alternativa que ele é sigiloso, ou ele é público, ou ele tem que ser publicado, tudo tem que ser publicado. Não, ele é sigiloso. Ok. Porém, a gente tem que também fazer uma leitura constitucional sobre essa característica. Vamos dividir aqui. Primeiro, por que ele é sigiloso de uma forma externa, no âmbito externo, em relação a quem não seja parte do inquérito, não seja o investigado, não seja o delegado, não seja o Ministério Público ou o juiz. Para fora, ele é sigiloso e ponto. Por quê? Pelo sucesso das investigações e também porque você precisa garantir um sigilo mínimo, já que se você
torna totalmente público o inquérito, sai divulgando tudo que foi apurado no inquérito, você acaba ofendendo a honra de uma pessoa que está sendo investigada e não condenada. A pessoa não foi nem denunciada ainda. Ela está sendo investigada. Então é temerário que seja tudo divulgado, amplamente divulgado. Eu não estou falando aqui de identificação, eu não estou falando de filmagem, de foto de investigado. Isso é outro assunto que vai ser tratado em leis penais especiais e até pode ser tratado por mim numa outra aula. Eu estou falando aqui só da característica de ser sigiloso. Ele é sigiloso, tá? Em relação a quem está de fora do inquérito, com certeza. E em relação a quem está dentro do inquérito, seja o investigado, o juiz, o promotor, o delegado de polícia, ele segue um sigilo mitigado, ele segue um sigilo regrado. Por quê? Porque a gente tem que manter o sigilo quando aquilo ali for necessário para o sucesso da investigação. Então, eu não vou divulgar, obviamente, para o investigado uma interceptação telefônica, que aí não vai servir de nada. Agora, a gente tem a súmula vinculante 14, não é isso? Súmula vinculante 14, tá aí na sua tela. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que ele está dizendo? Se você documentou, você dá acesso ao advogado naquilo que for interesse do cliente dele. Então, vamos se atendo aqui a essa súmula. Eu já posso falar o seguinte para vocês. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o advogado no âmbito do inquérito. As atribuições, os direitos do advogado na defesa do seu cliente no âmbito do inquérito. Eu vou falar mais para o final da aula. Tranquilo. Agora, o que ele, já falando em relação ao sigilo, o que o advogado pode ter acesso? Ao que já foi documentado, ok? Independentemente de procuração, anota aí, ele não precisa necessariamente de procuração, a não ser que haja segredo de justiça ou uma privacidade ali, por exemplo, um crime contra a dignidade sexual, aí pode ser cobrada dele a procuração. Mas é claro que se ele estiver ao lado do seu assistido, ele não precisa apresentar uma procuração, tá? E outra coisa, eu falei de algo sigiloso, algo que tenha privacidade de pessoas, dignidade sexual, investigado, vítima, beleza. Aí ele vai precisar de procuração. E o advogado, ele tem que ter acesso ao que for pertinente ao seu cliente. Por exemplo, há registro bancário de outro, são 3 investigados, ele só defende 2. E um terceiro, e tem a quebra de sigilo bancário de um terceiro. Ele vai acessar esses dados bancários do terceiro? Não. É sigiloso em relação a esse advogado. Ele vai acessar o que for interesse do seu assistido, do seu cliente. Tranquilo, gente? É bom ter isso em mente. Outra coisa, existe também o artigo 23 da Lei 12.850. Anotem aí, artigo 23 da Lei 12.850. Pode ser que o juiz decrete o sigilo do inquérito. Aí somente ele poderá permitir o acesso, caso ele decrete o sigilo de um inquérito de acordo com a Lei de Organizações Criminosas. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui nas características do inquérito. Falei que ele é sigiloso, mas tem que ter essa ideia de que o investigado ele tem direito a acessar o que for documentado. O que puder ser tornado público, o que tiver que ser tornado público, por exemplo, a imagem de uma pessoa que cometeu vários crimes. Essa sexta-feira passada, eu prendi em flagrante um falso médico. Ele atendeu milhares de crianças, milhares de adultos, milhares de pessoas. Então, é preciso
fornecer imagem deles ao longo do inquérito para que as pessoas saibam disso. Há um interesse social nessa divulgação da imagem. Então, é óbvio que nesse caso a gente vai tornar público essa parte, a imagem dele, porque há um interesse social na divulgação. Tranquilo? A saúde das pessoas está em jogo. Então, ponderando a imagem de um investigado que foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina e a saúde das pessoas, a vida, a integridade física das pessoas, teve que ser divulgado nesse caso a imagem dele. Seguindo, o inquérito é discricionário. Ele é discricionário porque ele não tem, como no processo penal, um procedimento pré-estabelecido, fases pré-estabelecidas, prazo em cada uma delas. O inquérito ele segue de acordo com a discricionariedade do delegado de polícia, do presidente do inquérito. Ele pode ir para um caminho, em outro. Eu vou falar depois de indiciamento, ele pode ser no momento ou em outro. Não tem um procedimento todo fechadinho como é o processo penal. Então ele é discricionário. As diligências, a adoção ou não de certas diligências, cabe à decisão do delegado de polícia. E em relação a ser oficial, por que ele é oficial? E aí é aquela coisinha de prova, né, gente? Você lê rápido e pode confundir oficial com oficioso. Então, quando você for estudar, você já coloca o seu caderno. Oficial é diferente de oficioso. Oficial, ele é de um órgão oficial. O delegado de polícia, ele está ali representando a Secretaria de Polícia. Secretaria de Polícia Civil, no caso do Rio. Né? É um órgão. E aí, ele é oficial, ele é de um órgão oficial, de uma pessoa devidamente investida nesse cargo. E ele é oficioso. Por que ele é oficioso? Porque ele é tocado de ofício. O delegado de polícia não precisa ser provocado para tocar o inquérito. Então não confunda oficial com oficioso. São classificações diferentes e as duas estão certas, obviamente. Ele é indisponível. Ele é indisponível. Por que ele é indisponível? Porque uma vez instaurado, tem um procedimento para arquivar, ele não pode ser encerrado, ele não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. O delegado de polícia não pode dispor de um inquérito instaurado, né? Uma vez instaurado, ele só vai poder ser arquivado, ele só pode ser encerrado a partir de uma decisão do Ministério Público ou do juiz, no caso de trancamento, por exemplo. E ele, por último, ele é temporário. Por que ele é temporário? Porque ele não pode se prolongar indefinidamente. Ele tem prazo previsto no Código de Processo Penal e em leis penais especiais. Ele segue um prazo. Claro que é prazo impróprio na maioria das vezes, né? Mas ele segue um prazo e ele tem que ser limitado no tempo, até mesmo pela questão da prescrição, pela questão da segurança jurídica, do direito ao devido processo legal estendido aqui ao inquérito. O inquérito não é um processo, é um procedimento administrativo. Já falamos sobre isso. Só que existe um devido processo legal como um todo, uma leitura constitucional que se aplica ao inquérito. Então já teve decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o trancamento de um inquérito por excesso de prazo. Ele demorou mais de 7 anos para ser encerrado num caso que não tinha justificativa para demorar esse tempo. Tranquilo? Seguindo aqui, a gente falou de características, então agora eu vou encerrar esse bloco e a gente volta no bloco seguinte para falar de notícia, crimes e formas de instauração do inquérito policial. Até logo.